A seca no Amazonas provocado pelo Laninha pode nos afetar diretamente, mesmo estando muito longe de Manaus e dos rios ali do Amazonas. Então acompanhe esse vídeo, bem-vindo ao Modernidade Ciência, você vai entender por que a conta vai chegar até nós. Pois muito bem, nós temos um fenômeno climático de efeito global, que é a transição do El Niño para o Laninha, que está acontecendo nesses meses aqui de 2024. Esse fenômeno do Laninha vai causar um menor fluxo de chuvas, por exemplo, na região sudeste. Só que nessa transição do El Niño para o Laninha, choveu muito pouco na região norte. E os rios Madeira, Solimões, Amazonas, Xingu, estão sofrendo talvez como uma seca em 94 anos. Várias fotos que eu vou colocar aqui mostram como esses rios, que são rios realmente bastante sazonais, e eles têm essa característica há muito tempo, tem uma época de abundância por causa de chuvas e tal, e depois eles realmente vão ali para os mínimos. Mas os mínimos medidos os institutos que fazem essa medição estão indicando cotas negativas, ou seja, nessa época do ano, que já se imaginava um período de transição, antes que chegue a época das chuvas, eles estão 70, 80, 90 centímetros abaixo do que deveriam. E aí os barcos estão encalhados, aquelas casas flutuantes também estão encalhadas, e o problema é que na região norte você depende dos rios, que eles são as verdadeiras estradas do Amazonas. Na região de Tabatinga, por exemplo, o rio Solimões, que é o Alto Solimões, está praticamente seco, né? Fotos assim, horrorosas. E Manaus, e aí que vai o ponto que eu separei para comentar com vocês. Manaus corre o risco, nas próximas semanas, de quando eu gravo esse vídeo, de ficar isolada por vias fluviais. Então já tem toda uma questão logística que impacta Manaus. E aí nós vamos para o caso da BR-319. Eu ainda vou fazer um vídeo específico, já tenho vídeos aqui no canal antigos sobre a BR-319, que os ambientalistas não deixaram asfaltar o miolo da BR-319, que poderia ligar Porto Velho a Manaus. Então, quando Manaus agora sofre, como sofreu no período da pandemia, e os caminhões de oxigênio ficaram atolados na BR-319, isso é fato, se vocês pesquisarem, vocês verão que os 5 caminhões que foram enviados de oxigênio ficaram atolados por vários dias. Não se pode terminar a BR-319 por uma presunção de que isso aumentaria o desmatamento, a grilagem no entorno da rodovia. Bom, se a rodovia passa a ser asfaltada, né, já circulam centenas de ônibus para um lado ou para o outro entre Manaus e coisa, só com grande sacrifício, que depois eles têm que trocar para balsas e pegam o ônibus do outro lado, né, outro ônibus do outro lado, tá aí aguardando, enfim. É uma coisa gigantesca. Se você perguntar para as 26 prefeituras ali do Amazonas, que estão ali nesse trajeto, é claro que elas querem a estrada asfaltada. E uma estrada operacional, com câmeras e tal, fica muito mais fácil de você detectar um cara que está tirando um caminhão de madeira, né, ou alguma coisa. Então, assim, isso é uma falácia, né, de que simplesmente a construção da estrada inocula a devastação no entorno. Isso realmente é uma suposição sem evidências, né? A estrada não está lá, então o cara só está supondo, né? Agora vamos para o caso de Manaus. Já está sendo cobrado, um artigo que eu separei aqui, as empresas internacionais que fazem a conexão com Manaus, trazendo peças, né,
elas passaram a cobrar, em função dessa diminuição da cota do rio, a chamada taxa de pouca água. Mas como assim taxa de pouca água? Porque a operação do navio, você acaba tendo que levar menos containers, menos carga, porque o calado está diminuindo, então o navio corre o risco de simplesmente entrar num banco ali de areia e tal, e tem um prejuízo gigantesco. Então, o custo operacional para essas empresas, ela aumenta, porque ela continua gastando o mesmo combustível, ela tem a tripulação para pagar, só que ela transporta menos, para ter menos carga, para o navio não precisar estar com um calado mais fundo. Né? Ele consegue controlar isso e dizer, não, eu vou navegar com um calado menor, mas eu não consigo transportar tanta carga. Mas o meu custo operacional não diminuiu. Então ele está colocando uma sobretaxa de $5.000 por container. Esse é o que foi divulgado aqui. $5.000 adicional por container para levar o material até Manaus. Aí você diz assim, sim, mas o que eu tenho a ver com isso? O que você tem a ver com isso? Quando você cotar agora para comprar um micro-ondas, uma geladeira, uma motocicleta, né? Toda essa questão da linha branca, todos os produtos que são produzidos em Manaus terão um aumento do custo, porque eles vão repassar as fábricas para o custo do frete, para tanto chegar às peças como para eles tirarem de Manaus. E como eles não conseguem tirar por Porto Velho, por via terrestre, você vai pagar por toda essa incompetência, porque todos aqueles ambientalistas fofos que impediram criar uma infraestrutura decente, dado que a gente criou um hub de isenção de impostos num local tão distante aqui do Sudeste, 3.000 e tantos quilômetros de distância, agora você vai pagar por isso. Ele tem a isenção tributária, só que agora você será onerado pela a coisa disfuncional de você produzir num local tão distante. Eu conheço empresas que deixaram de estar na Zona Franca de Manaus exatamente por causa dessa questão logística. A qualidade da mão de obra é péssima, todo o pessoal de uma qualificação maior é importada, não é ali do Amazonas. Existe uma série de lobbies que cobram muito caro, até para tirar o lixo, o resíduo, o refúgio das empresas. Então, conheço empresas que simplesmente deixaram aquele mito da Zona Franca de Manaus para ser um fator, né, positivo, né, competitivo. Né. Então, essa situação da seca no norte ainda vai causar um outro problema, que as 3 usinas vagalumes, Jirau, Santo Antônio e Belo Monte, estão produzindo abaixo da média para essa época. Essa estiagem, que já era prevista nesse período, o pico sempre foi no fim de outubro. E ela se antecipou agora para setembro, quando eu gravo esse vídeo. E por isso, essas hidrelétricas, porque os bichinhos da floresta não poderiam ter um reservatório, então se fez usinas de fio de água, que poderia represar até mais, elas não seriam, ali não tem um relevo que poderia ter uma usina de reservatório como tem no Sudeste, né, como temos em Furnas, né, Itaipu, né, Ilha Solteira, mas ficar simplesmente no fio de água, a água que passa, produzo, a água que passa, além daquilo eu não produzo, né, ou quando não tem água, não tem o reservatório, é um grande erro estratégico. Tudo pelos bichinhos da floresta que deveriam estar ali. Né? Então, as próprias comunidades indígenas dessa região, se houvesse um reservatório, elas se beneficiariam, porque agora estão pegando tudo peixe podre. Se você for em vários lugares, o rio secou tanto, só tem peixe podre, naquelas piscininhas que estão formando. Então, para as próprias comunidades indígenas, foi péssimo.
que agora eles vão ficar à míngua vários meses, sem conseguir pescar, sem conseguir navegar. Um lago dentro das possibilidades, como eu disse, dentro das possibilidades de cada lugar ali, do Xingu, do Madeira, seria muito melhor porque eles seriam um pulmão regulador. Então eles continuariam pescando, eles continuariam tendo a água ali represada para navegar, tal, mas não. Em função dos bichinhos da floresta, aquelas terras sagradas e tal, então você vai voltar a ser um ser contingente, como a gente, quando chegou em 1500, encontrou todo aquele pessoal que era um contingente da natureza. Se a natureza os resolvesse punir, eles morreriam. Se a natureza resolvesse se revoltar contra uma seca muito grande, eles morreriam. Foi exatamente a tecnologia, o conhecimento humano, que tirou os povos originários da penúria de ser um ser contingente. Nem roupa eles tinham, né? Nem roupa. E aí, à medida que eles tiveram acesso a um machado, a um facão, a um cachorro, eles falaram assim, pô, isso me interessa. Não interessa, eu não quero ficar tendo que tirar carrapato um do outro pro resto da vida. Eu quero roupa, eu quero uma infraestrutura, e hoje eu quero Wi-Fi, eu quero Starlink. Musk, eu quero Starlink aqui na minha aldeia. Vocês entendem que o problema é muito maior do que simplesmente a narrativa que vem, os bichinhos da floresta, abraçador de árvore, vamos ficar todos contempladores da natureza, olhando, que maravilha a Amazônia. E os caras sofrendo que vão passar agora nos próximos meses, tá certo? Então é isso aí. Agradeço se você assistiu esse vídeo até esse momento, já agradeço muito. Se inscreva no Modernidade se você não está inscrito, acione o sininho para receber os próximos vídeos. Muito obrigado.